Boa noite, pessoal. Meu nome é Newton Hugo. Eu trabalho na F-Câmara também, mas só que com a parte de infraestrutura. Nós temos um time de suporte, um time de infraestrutura e sou graduado em análise de sistema com pós-graduação em segurança da informação. Também tem um site de tecnologia que fala sobre o Windows Azure, tá? O meu e-mail, o e-mail corporativo da empresa, e também o Twitter, né, que é uma forma de comunicação rápida que nós temos. Legal. Vou apresentar a agenda para vocês. Primeiro, a gente vai falar um pouquinho de startup, nada muito aprofundado, até porque não é o foco da palestra. Depois a gente vai falar conceitos genéricos, digamos assim, de cloud. Vamos explicar alguns dos termos, né? IaaS, PaaS, SaaS, o que é isso. Depois a gente vai falar de fato sobre o Windows Azure e vamos demonstrar na prática, né, como que funciona o Windows Azure. Aí temos um espaço aí para dúvidas, trouxemos vários brindes, portanto, por favor, perguntem à vontade. E vamos lá. Então, primeiro, o que é startup? Essa primeira parte da palestra, eu estou me baseando no livro do Eric Ries, chamado The Lean Startup. Esse livro ele ficou em primeiro lugar entre os mais vendidos lá da New York Times por várias e várias semanas. Realmente é um livro muito legal e referência no assunto. E basicamente o Eric conta a história dele, né, como empreendedor, digamos assim. Na verdade, ele narra uma série de erros, mas que ajudaram a criar essa metodologia que é o The Lean Startup. O Lean eu não sei se vocês conhecem, mas foi desenvolvido pela Toyota, né? Pensamento enxuto. Então, evite desperdício. E tem outros conceitos também, por exemplo, desenvolvimento de cliente, entre outros assuntos. Então, como que começa esse livro? Eu vou resumir rapidamente, só para não estragar, para quem se interessar por comprar o livro. Tá? O Eric ele teve a seguinte ideia. No final dos anos 90, começo dos anos 2000, as pessoas utilizavam muito ICQ e MSN para se comunicar. Né? Alguém lembra dessa época? Por favor, levante a mão. Tudo bem, não estou tão velho assim. E aí qual que foi a ideia dele? Por que eu vou criar o meu comunicador? Né? As pessoas já têm o ICQ, as pessoas já têm o MSN. Não tem por que eu concorrer com esses gigantes aí, né? E até uma liga aí com que como é o nome dela mesmo? Desculpa. Beth falou? Beia, desculpa. De inovação, né? Então, o que ele pensou? Bom, ao invés de eu criar um concorrente para os caras, eu vou inovar na maneira que eles se comunicam. Então, ele desenvolveu um plugin que você instalava e, basicamente, você podia criar um avatar em 3D e você ia se comunicar usando o avatar. Uma espécie de Second Life, mas sem ser o Second Life. Tá? E aí, o que aconteceu? Naquela época, a metodologia forte, né, de desenvolvimento era a metodologia de desenvolvimento em cascata. Então, só passava para uma próxima fase quando você terminava a anterior. Então, tinha toda a fase de análise, documentação, aí depois que terminava toda a análise, começava a codificação, depois que codificava tudo, começavam os testes, e depois, né, que os testes estavam concluídos, ia para o ar. Tá? E nesse período, foram-se 6 meses até que a ideia dele fosse para o ar. E aí o que aconteceu? Ninguém se interessou. Tá? Não vou entrar em detalhes do porquê que isso aconteceu, mas isso ajudou o Eric a desenvolver essa metodologia. E qual que é a definição de startup, né, que o Eric define no livro dele? Uma startup é uma instituição humana projetada para oferecer um novo produto ou serviço em condições de extrema incerteza. O que ele quer dizer com extrema incerteza? Existem uma série de variáveis aí que podem influenciar no sucesso ou não do seu negócio. Então, por exemplo,
Às vezes você tem uma ideia muito boa, mas você erra na divulgação. Ou você lança na época errada. Vou dar um exemplo aqui. Você vai lançar algum serviço que está relacionado à Copa de 2014, mas você lança depois da Copa, né? Você perdeu o time to market. E, em resumo, uma startup é um experimento, tá? Você não sabe o que vai acontecer, se vai ser um sucesso ou não. Então, você precisa estar atento aos feedbacks dos seus clientes, tá? Como eu disse, naquela época que o Eric escreveu o livro dele, a metodologia forte era a metodologia em cascata. Mas, apesar dela ainda ser utilizada no mercado, né, nos dias de hoje, existem outros meios de desenvolver software, tá? E até em relação à linha startup, não tem como você desenvolver utilizando em cascata. Então você precisa de novos princípios e práticas que te ajudem, né, a desenvolver a sua startup. Então, ele recomenda e faz todo sentido que você use metodologias ágeis, né? E qual que é o forte das metodologias ágeis? Você não vai construir todo o seu produto de uma vez. Você vai construir em incrementos, tá? E você fica atento aos feedbacks, porque não necessariamente o que você planejou, bom, primeiro eu vou construir esse incremento, depois eu vou para esse, depois eu vou para esse, é o que de fato acontece, tá? Quem vai te dizer qual é o próximo incremento é o feedback dos clientes. Como eu disse, novas metodologias de desenvolvimento, e o forte das metodologias ágeis, na verdade, é a integração e o release contínuo, né? Não tem como você colocar um outro incremento no ar e deixa de funcionar o que já existia. Um exemplo foi o que aconteceu de ontem para hoje, né? A atualização do Windows aí, não sei quem teve problema, mas é um claro exemplo, né, de integração e release contínuo. Com certeza, alguém não testou direito, ou o teste que previa que ia continuar funcionando depois da atualização não estava bem escrito. Um outro conceito que o Eric aborda no livro é o conceito de MPV. Isso daqui é o principal em relação à linha startup. O MPV é o mínimo produto viável, tá? Qual que é a ideia? Você lança, né, no ar o que tem maior valor de negócio, tá? Maior valor de negócio. E não necessariamente é um software, tá? Ele pode assumir várias formas. Você pode lançar, por exemplo, uma pesquisa de mercado que vai te dizer se a sua ideia é viável ou não. E o MPV, ele vai te garantir esse aprendizado, né, o feedback dos clientes, para saber se você está indo na direção certa ou não. E uma vez que você não está indo na direção certa, digamos assim, você pode efetuar o pivô. O que é o pivô? É uma troca de direção. Tem vários exemplos de empresas de sucesso que efetuaram o pivô. Um exemplo é o YouTube. O YouTube, inicialmente, ele era um site de relacionamento. Você criava um vídeo, né, demonstrando: eu sou o Thiago, eu sou analista programador, etc. Você subia para o site e possíveis interessados em assistir o vídeo e conversar comigo, tá? Só que aí o que aconteceu? Por algum motivo, as pessoas não utilizaram o YouTube para se relacionar. Mas os criadores, eles perceberam que essa plataforma deles de envio de vídeos, transmitir o vídeo usando streaming, isso era inovador, nenhum player tinha isso. Então o que eles fizeram? Efetuaram um pivô. Eles falaram: se isso aqui é legal, se é isso que as pessoas gostam, vamos trabalhar assim. E foi o que eles fizeram. Tá? Tem vários outros exemplos de empresas que efetuaram um pivô. Um outro exemplo, o Flickr. Inicialmente o Flickr não era um site para compartilhamento de imagens, ele era um game, no estilo Diablo, World of Warcraft, etc. E os criadores do Flickr, eles já tinham uma base com 20 mil usuários ativos quando eles resolveram fazer o pivô, porque rapidamente as pessoas estavam usando mais o serviço de compartilhamento de imagem do que o jogo em si. Então, mesmo com os 20 mil usuários ativos, eles decidiram fazer o pivô
e depois o Flickr foi adquirido pelo Yahoo, né, por mais de 1 bilhão, e enfim. Então, resumindo, qual que é o ciclo de Lean Startup? Você tem uma ideia, você constrói o MPV, coloca no ar e colhe o feedback dos seus clientes. Tá? Uma vez que você colheu o feedback, você ajusta o seu caminho. Estamos indo na direção certa ou não? E com base nisso, você pode efetuar um pivô ou não. Tá? E vai para o próximo incremento. Constrói mais um incremento, coloca no ar e colhe o feedback dos clientes. E assim vai. E quando termina? Nunca. Isso é um sinal de que a sua empresa está sempre inovando. Pode ver, até grandes empresas aí como Google, Microsoft estão sempre inovando, sempre inovando. Isso garante que a concorrência não vai ultrapassá-los. Tá? Agora vamos falar um pouquinho sobre cloud.